Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Ouro Fino Saúde Animal. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal. Essa transmissão está sendo gravada e ficará disponível em nosso site de Relações com Investidores, ri.ourofino.com, e também em nosso canal do YouTube. Ao final das apresentações, teremos a nossa rodada de perguntas e respostas. Você pode participar, é só escrever em nosso espaço de Q&A. E para começarmos, nós temos um aviso legal que eu vou ler a todos vocês. Essa apresentação traz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa administração, informações a que a companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e diretores da companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estimula ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições, porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar esses resultados e valores estão além de nossa capacidade de controle e previsão. Dessa forma, a gente encerra o nosso aviso legal e eu começo aqui, então, a apresentar a vocês as pessoas que farão parte da apresentação dos resultados de hoje. Kleber Gomes, nosso CEO, Marcelo Silva, da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, e Ângelo Melo, da nossa Diretoria de Desenvolvimento Estratégico e Novos Negócios. Sejam todos muito bem-vindos. E eu começo agora passando a palavra ao nosso CEO, Kleber Gomes. Kleber, muito bom dia para você. A palavra é sua. Olá, Mari, bom dia. Muito obrigado aí pelas introduções. Queria dar também um bom dia para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Começar colocando aqui, né, as questões mais históricas, mais recentes. Uma grande felicidade de termos fechado o ano de 2022, já com os números oficiais aí do Sindan, que é o Sindicato da Indústria de Saúde Animal, divulgado, como a terceira maior empresa do setor farmacêutico veterinário no Brasil, né? Nós estávamos na quarta posição, já fomos terceiro, tínhamos perdido a posição por uma grande movimentação, uma aquisição que ocorreu no setor, e depois de pouco tempo a gente conseguiu buscar e passar novamente e voltar a ser a terceira empresa do Brasil, mostrando muito do trabalho que nós fizemos nos últimos 3 anos, né, que tem trazido um grande crescimento. Nós também fomos recertificados pela GPTW. A recertificação, para mim, aqui é quase que uma obrigação nossa, né? A gente tem uma classificação muito boa nas premiações da GPTW, mas como o processo agora do ano de 2023, mostrando a nossa certificação novamente, mantendo ali o índice de confiança, a pontuação que nós geralmente temos e que nos deve colocar novamente como destaque no Brasil em vários segmentos, como melhor empresa para se trabalhar. Temos 2 lançamentos no trimestre, a gente está num ritmo bacana de lançamento, especialmente animais de companhia, a gente tem investido bastante nesse segmento, também na suinocultura, né, a gente trouxe bastante coisa do ano passado, a gente tem mais expectativas para frente, e depois o Ângelo Melo vai comentar melhor sobre esses 2 produtos. E também comentando, né, a gente está trabalhando muito forte nas nossas questões de ESG, nosso relatório de sustentabilidade foi divulgado junto com as demonstrações financeiras, tem todas as nossas informações ali, especialmente a revisão dos temas materiais que estaremos trabalhando
com grande esforço, né, nesses próximos meses e anos aí. Com relação à nossa performance financeira do trimestre, ela não foi boa, a gente sabe disso, né? Nós tivemos aí uma redução em relação ao ano passado, no primeiro trimestre, mas eu queria começar trazendo a relevância, né, do que nós fizemos nos últimos 3 anos. Nós viemos aí de praticamente uma sequência de trimestres muito positivos, de crescimento, 3 anos de crescimentos muito positivos e crescimentos com muita sustentação, né? Foram crescimentos que vieram acompanhados de excelentes indicadores financeiros, de melhorias, né, de praticamente todos os nossos pontos de gestão. Então, a gente tem bastante confiança tanto no nosso segmento, que tem drivers de crescimento também bastante sólidos, quanto na gestão que tem sido implementada. Tal. O trimestre em si, a gente entende que é uma conjuntura que está acontecendo no mundo, né, que a gente está vivendo, está acontecendo também no Brasil, e em alguns dos nossos segmentos aconteceram algumas questões adicionais. Eu destacaria principalmente a conjuntura econômica, né? Nós estamos vivendo aí um momento de incerteza nos grandes mercados do mundo, com inflação alta, com taxa de juros alta, às vezes com recessão, e a gente não fica isento disso, né? Nós estamos também no Brasil numa situação de custo de capital muito alto, por exemplo, também com inflação alta. Isso impacta, né? Todo mundo precisa se adaptar a esses novos tempos e fazer ajustes em sua gestão. E a gente percebe isso muito na ponta, no varejo, né? Todos vocês aí observaram recentes declarações de empresas com mais dificuldades, algumas que pediram recuperação judicial, falando principalmente do setor do varejo em si, do nosso segmento, mas nosso segmento também, né, sabendo que são segmentos que trabalham com margens mais apertadas e o custo de capital, principalmente sobre os estoques, ele é bastante pesado, então as empresas entendem que estão fazendo seus ajustes para trazer níveis de estoques um pouco mais baixos, gerar um pouco mais de caixa, reduzir um pouco do custo financeiro. Mas entendemos que isso é muitas vezes pontual, uma vez que a hora que o estoque chega a um certo nível e esse nível ele precisa ter a recompra, né? E nesse caso, talvez um pouco da dinâmica que deve alterar, devem ser compras menores e mais frequentes, ao invés de campanhas, né, como a gente via observando. Também é importante destacar que quando a gente fala um pouco do setor, né, a gente conversa muito com as empresas, né, via o sindicato, e a gente percebe que foi uma questão muito geral, tá? Então, não é uma questão de ouro fino, na minha visão. A gente entende que aconteceu no segmento, né, de uma forma geral, como aconteceram em outros segmentos também no Brasil. A gente até sabe, por exemplo, de empresas também de varejo pet, que também divulgam informações financeiras, que reportaram, nesse caso, indicadores de caixa melhores por conta também de gestão de estoques. Então, entendo que é um movimento até salutar para toda a cadeia, né? Entendo que você olhar para a sustentabilidade dos negócios do varejo, da distribuição, da ponta, nesse momento de taxa de juros alta, com responsabilidade, eu acho que é um ponto bastante salutar. Fora isso, né, também vocês todos sabem, foi muito amplamente divulgado, nós tivemos aí um problema com as exportações de carne para a China, por conta daquele caso de vaca louca atípica, e se provou, não é um caso dos críticos, né, como a gente costuma falar, mas pelos protocolos sanitários adotados entre os países, isso, de uma certa forma, ficou suspenso por um bom tempo, né, não só a China, mas também outros países, e afeta muito a questão dos investimentos, do humor do pecuarista, o preço da arroba, o preço do bezerro. Então, de uma forma geral, a gente viveu ali uma conjuntura de fatores que eu entendo que trouxeram aí para uma diminuição do ritmo da atividade do nosso setor, e, como eu disse, a gente e outras empresas sentiram isso também. De qualquer forma, nós estamos aqui muito cientes do que nós temos que fazer, nós continuamos seguindo à risca o nosso planejamento estratégico, nós continuamos seguindo à risca o nosso propósito, os nossos valores, sabendo que a gente quer ser sempre a empresa mais admirada de saúde animal da América Latina, a empresa que mais lança produtos, a empresa que tem um ritmo de crescimento bastante forte e consistente, além do que a empresa com rentabilidade. Então, nós estamos muito confiantes desse processo. Como eu disse, nós tivemos vários meses e trimestres muito bons,
mas com certeza isso, né, deve voltar em breve, o ritmo da economia deve acelerar em breve e a gente volta para os nossos patamares, mas também cientes que em momentos como esse a gente precisa fazer ajustes sempre, né? E nesse momento também a gente olha muito para as nossas despesas, para as nossas estruturas, hora que a gente também aperta um pouquinho do cinto. Vou pedir um momento a vocês, nós estamos com um problema de... I'll ask you to hold on. We are having a problem with the connection of our CEO. Our Q&A is open in case you have questions. You can use that room for asking and questioning. In order to keep on with our presentations, I would like to invite Mr. Angelo Melo, our Director of Strategic Development and New Businesses. Angelo, please, if you will keep on presenting what Kleber started, our CEO Kleber started. Thank you, Mariana. Good morning, all. It's a pleasure to be here once again, talking about our products in the first semester and keeping our launches. We had a major number, reasonable, in other words, number of launches. And the launches in this first quarter were two products for the company animals, very important in our planning, strategic planning. And these products is Ubani. It's a product that controls parasites internally and externally in animals, and Bunny is for felines. The first one is for the a thorough control of parasites of internal and external nature for felines. There weren't products that would be as complete, as thorough as what we have now. A good launch, because the feline is the most growingly area, 27 million felines, verticalization of cities with more space for company animals in apartments, intense risks in cities. They adapt better. It doesn't, it depends of the tutor to fazer a entrega do lançamento do Bunny. Nós tivemos que superar muitas dificuldades, porque alguns componentes do Bunny têm alguma incompatibilidade entre eles, e a nossa equipe de formulação teve que trabalhar bastante, mas aí mostra uma das expertises da Ourofino, né, que é a nossa capacidade de desenvolvimento de formulações, e a gente superou esses desafios, e nós estamos confiantes que a gente vai conseguir uma patente para o Bunny com esse produto. Então, foi um desafio em desenvolvimento, mas realmente a gente trouxe um produto inovador que vai resultar uma patente para a companhia. Outro produto que nós lançamos nesse primeiro trimestre foi o Longil Cães, é um suplemento em pasta. Ele é uma continuação da nossa linha de suplementos que nós começamos o lançamento ano passado. Suplementos, como vocês lembram, a gente conversa bastante no nosso Ourofino Day. Suplementos é um dos segmentos que mais cresce no mercado de animais de companhia. É um segmento extremamente importante porque ele traz recorrência, né? E ele está dentro daquele conceito que é bom para mim, é bom para o meu filho, é bom para o meu pet.
Então, o mercado de suplementos ele cresce muito no mercado, na medicina humana e está crescendo da mesma forma em animais de companhia, trazendo essa recorrência para a gente. Qual a importância do Longil em pasta? Ele mostra a nossa capacidade de estar centrado no cliente, tendo o cliente como foco da nossa estratégia. Então, existem clientes que preferem, e está muito relacionado com o próprio animal que o tutor possui, né? Então, existem animais que se adaptam melhor ao snack, existem animais que se adaptam melhor à pasta, existem animais que estão debilitados e é mais fácil medicá-los com uma pasta, né? Então, nós trouxemos essa flexibilidade para o tutor. Então, e nós vamos continuar nesse caminho, temos muitos outros suplementos para trazer, nós estamos só no começo da jornada do mercado de suplementos, estamos muito confiantes com essa vertente de crescimento. Então, é isso que eu tenho por agora, continuo aqui disponível para as perguntas, né, mais tarde, e eu devolvo para você, Mariana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ângelo, muito obrigada pelas suas explicações. E agora a gente segue, então, com o Marcelo Silva, o nosso diretor financeiro e de relações com investidores. Marcelo, a palavra é sua. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Prazer voltar aqui para falar dos resultados do primeiro trimestre da companhia. Agradecer a todos que nos acompanham. Vou continuar aqui. O Cléber teve um pequeno problema na comunicação, mas dando continuidade ao que ele estava trazendo de visão de mercado. Nós tivemos uma combinação de fatores, né, desfavoráveis nesse primeiro trimestre. Não que esperávamos, ou que esperássemos um primeiro trimestre de 2023 um mar calmo. Sabemos que seria um ano mais complexo pela conjuntura macroeconômica, né, que já existia, já se colocava, taxa de juros mais alta, pressionando um pouco mais o financiamento do custo de capital de giro, principalmente dos estoques das lojas, das revendas, né, e principalmente das megas lojas do varejo. Somado a esse cenário mais desfavorável do ponto de vista macro, nós tivemos más notícias de forma geral. Acho que isso traz um pessimismo para o ambiente de negócio, né? Trouxe um pessimismo para o ambiente de negócio na agricultura. A gente pode falar aqui da suspeição de vaca louca, que interrompeu, né, as exportações não só para a China, né, que ficou basicamente um mês em embargo, mas também para a Rússia, que voltou só agora em abril. Nós tivemos seca, né, o terceiro, quarto ano de seca no Rio Grande do Sul, um estado importante para nós, onde nós somos líderes numa linha de produtos para carrapato, né, a região predomina ali as raças europeias mais sensíveis, então com a seca você tem menos infestação desses animais. Nós tivemos a influenza, né, rondando aí o Brasil, praticamente afetando vários países da América Latina. Isso traz uma maior preocupação. Custos de grãos mais caros, esse também primeiro trimestre, pressionando ali a relação de troca do produtor, principalmente para os pecuaristas que estavam com gado mais em confinamento, talvez aqueles com gado mais a pasto, um pouco mais confortável, mas o confinamento um pouco mais caro e uma relação de troca ruim, né? Só lembrar que em março de 2022, a arroba estava na casa de R$340 e hoje já está na casa de 270, 260. Então, houve uma redução dos preços da proteína e não houve uma queda do custo de produção na mesma proporção. Então, isso prejudicou a relação de troca. Ainda olhando, né, para o consumo, para o varejo, algumas cooperativas, né, desinvestindo ou reduzindo a alavancagem. Nós tivemos duas situações pontuais já bem resolvidas, avançadas em termos de negociação, principalmente no Rio Grande, né? Algumas delas estão na mídia, como a cooperativa Languiru. Então, foi um cenário mais complexo para a agricultura de forma geral, e potencializado, evidentemente, por questões políticas, que acho que não cabe aqui nos aprofundarmos nelas, mas que, de alguma forma, traz um sentimento de menor otimismo, né? Esperamos uma retomada do crescimento a partir do segundo trimestre, com a volta das exportações, a China retomando as compras. Tivemos uma boa safra de grãos que deve trazer uma menor pressão, melhorar a pressão de custo dos insumos. Estamos trabalhando internamente também para trazer compensações, né, da menor venda em outras linhas de custos e despesas e continuar trabalhando fortemente para entregar um ano de resultado. Então, de forma geral, entendemos que é um primeiro trimestre ou até um segundo trimestre bastante complexo, mas começamos a ver melhores
ou indicadores melhores a partir do segundo ou terceiro trimestre. Dito isso, acho que cabe também trazer pontos importantes do nosso resultado, a empresa muito sólida, uma estrutura de capital que nos dá conforto de continuar investindo e crescendo, mesmo num cenário mesmo favorável do ponto de vista econômico. Tivemos uma geração de caixa recorde nesse primeiro trimestre, né? Comparado com o primeiro trimestre de 2022, e mantemos índices saudáveis de alavancagem financeira e um custo de capital que hoje está abaixo de Selic, como eu comentei, que nos permite continuar crescendo e investindo no nosso negócio. Passando especificamente para a evolução da receita e da margem bruta consolidados nesse primeiro trimestre, de fato, um cenário bem desfavorável, uma queda de 17,4% no primeiro TRI de 23, comparado com 22, mas ainda um crescimento relevante quando a gente compara uma série histórica maior até 2020, e uma queda de lucro bruto de 44 para 44,9 contra 48,3, e de forma consolidada, vou falar em mais detalhes quando nós entrarmos nas unidades de negócio. Isso é uma combinação de menor venda, menor margem bruta dos produtos e um maior custo, né, fixo, menos diluído na planta, porque a gente acaba ficando com as nossas fábricas mais ociosas. Então, a combinação de menos margem pela menor venda com uma não diluição dos custos fixos de forma geral. Entrando mais especificamente nas BUs, começando pela BU de animais de produção, né, eu já trouxe aqui um pouco do que aconteceu, nossa visão no mercado no primeiro trimestre. Vou acrescentar o que eu já disse, que além, né, desse cenário, esse cenário macro, ele trouxe uma menor performance em linhas que vinham historicamente crescendo muito nos últimos anos, como a linha de reprodução, né, que é o IATF, a inseminação artificial por tempo fixo, importante para aumentar o número de produção de bezerro. A gente entra agora num ciclo de baixo da pecuária, o pecuarista menos incentivado a investir em reprodução. A gente vê os índices de protocolos caindo no primeiro trimestre, os mercados de sêmen reduzindo também no primeiro trimestre. Teve uma queda de 8% em 2022, uma queda de 6% agora no primeiro trimestre de 2023. Esses fatores somados, né, com o embargo das exportações, custo de grão mais caros e a necessidade de trazer um alívio, né, para o capital de giros, principalmente das lojas, né, agropecuárias, no varejo, trouxe uma menor performance financeira e de crescimento para animais de produção nesse primeiro trimestre. A menor performance de venda também se reflete na queda da margem bruta, né, de 41,2 para 36,7, que também é uma combinação de menor margem advinda da venda dos produtos e uma menor diluição dos custos de fabricação, dos custos de planta. Próxima unidade, animais de companhia, né, o Kleber havia iniciado a falar dele, estava vendo, né, que algumas grandes lojas no varejo têm trazido, né, em situações de melhora de performance de caixa por uma maior desestocagem, vamos assim dizer, que pode ser salutar, né, para a saúde financeira da cadeia como um todo, mas traz ajustes temporais. A gente entende que esse é um ajuste temporal e que as compras retornam, né, no segundo e terceiro trimestre, provavelmente numa frequência maior, talvez em volumes menores, já que todos estão aqui trabalhando para otimizar, né, a gestão do capital de giro, tal qual nós fazemos aqui na indústria. Então, nós tivemos, sim, uma queda do sell-in nesse primeiro trimestre. Também é um setor bastante impactado pela macroeconomia, né? A gente vê que o mercado já estava voltando desde o ano passado, acho que a partir do terceiro, quarto trimestre, nós vimos comunicando, né, que o mercado de animais de companhia voltava aos padrões de crescimento pré-pandemia, né, com as famílias também voltando aos hábitos pré-pandemia, e hábitos, eu digo, é voltar a viajar, ter, né, uma agenda de bens de consumo de bens e serviços, não apenas bens de consumo, e isso também traz um menor crescimento para o mercado, mas a gente tem plena convicção nos fundamentos, né, do mercado de animais de companhia, que o processo de humanização dos pets é um processo irreversível, é um mercado que vai se especializar cada vez mais, trazendo não só a questão de tratamento de saúde, medicamento, mas também uma pegada muito forte de bem-estar animal, que está totalmente conectado com os esforços da companhia de desenvolver uma linha robusta, né, de produtos voltados para o aumento do bem-estar, que são a linha de suplemento, produtos à base de célula-tronco, um mercado que se especializa, e esses animais, né, ao serem melhor tratados, né, e tratados como membros de família, vivem mais,
e, ao viverem mais, precisam de um tratamento mais diferenciado do ponto de vista de saúde. E aí onde é a importância da companhia desenvolver, acessar novos subsegmentos conectados com essa necessidade de maior bem-estar. Em operações internacionais, nós tivemos um mix menos favorável nesse primeiro trimestre, que trouxe uma queda de margem bruta e também uma perda de câmbio, principalmente na Colômbia. A Colômbia está vivendo nos últimos meses uma mudança, né, de orientação política, econômica. Isso trouxe uma desvalorização grande da moeda local, que se refletiu na margem bruta das operações com esse país. O dólar também um pouquinho menos favorável que o dólar do ano passado. Isso traz uma pressão maior sobre a margem bruta, mas é uma unidade que tem também sólidos drive de crescimento. Nós estamos avançando no lançamento de novos produtos, tanto México, Colômbia, como também outros países, e nesses países nós conseguimos, né, acelerar o processo de registro e aumentar a nossa cobertura de mercado, a nossa cobertura de portfólio. O SG&A no trimestre não diluiu, né? A menor venda acabou não trazendo um impacto da diluição, ficou em 38,7 contra 28,8, e a companhia já está trabalhando, né, junto com o CEO e até com o direcionamento do conselho, de trazer alternativas para nós buscarmos os índices de rentabilidade compromissados com o conselho, os nossos índices históricos de crescimento, de margem, EBITDA, que passa, né, por revisão de estrutura de custo, de despesa, buscando sempre, né, a melhoria contínua, a excelência das nossas operações. Não deixamos, né, mesmo num cenário menos favorável de crescimento, de manter a nossa agenda de P&D, né, o que garante o crescimento e a perenidade da companhia no futuro. O Ângelo acabou de comentar o lançamento de 2 novos produtos. A gente vai, dessa forma, ampliando a nossa cobertura de mercado. Então, estamos mantendo o patamar de 2022, alguma coisa em torno de 7,5% do faturamento. O primeiro trimestre de 2023 sai de 7,8% para 9,4%, mais em função da menor venda, mas em termos nominais estamos mantendo a agenda de investimento em P&D ao longo do ano e não temos intenção de reduzir ou de desacelerar a nossa agenda de lançamento de produto. A combinação, né, de menor volume de vendas, menor diluição de custo de fábrica e menor diluição da SG&A, de fato, trouxe um resultado bem desfavorável de EBITDA, que ficou em 3 milhões contra 31 milhões do ano passado, que é uma conjunção de todos os fatores comentados até aqui, né? A empresa está trabalhando para trazer índices melhores de EBITDA nominal e margem para os próximos trimestres. Estamos mantendo aqui, né, a nossa austeridade na geração de caixa e na manutenção de uma estrutura de capital favorável, né? Nós reduzimos nesse trimestre, comparado ao primeiro trimestre de 2022, a dívida líquida da companhia na ordem de 30%, que totaliza aí uns 70 milhões de reais, né? Tivemos uma geração de caixa robusta de 91 milhões, terminamos o trimestre com uma posição de caixa de 234 milhões. Isso mostra que nós estamos crescendo, né? Crescemos no quarto trimestre, voltaremos a crescer a partir dos próximos trimestres, mantendo, né, os fundamentos do nosso negócio, principalmente em relação à gestão do capital de giro, né? Nós estamos mantendo os prazos médios de recebimento, estamos trabalhando para trazer uma eficiência melhor dos estoques. Havíamos comentado nos trimestres anteriores, até no próprio Fino Day, que nós, durante a pandemia, fizemos um investimento adicional para ter uma cobertura maior dos estoques, decorrente muito da crise, né, de Covid, principalmente na China e na Índia. Nós já construímos um orçamento de 2023 trabalhando com um cenário mais favorável, que de fato nós não tivemos problemas com interrupção de estoques ou custos maiores, estamos vendo um cenário mais favorável. Esse cenário de desestocagem da companhia ainda não está refletido no primeiro trimestre, mas ele tende a aumentar ao longo do segundo e terceiro trimestre. Nós devemos trazer também uma melhora de geração de caixa operacional por um menor nível de investimento nos estoques da companhia. Mas foi uma geração de caixa muito robusta que combinou também com a redução da dívida líquida. Em termos de alavancagem, uma alavancagem dívida líquida EBITDA bastante confortável, né? Saímos de 1,32 para 0,94 nesse primeiro trimestre, né? Mantendo um custo de capital maior do que os últimos
os últimos anos, mas ainda abaixo do CDI, onde um CDI menos 2,95, então isso nos dá conforto de continuar investindo e não temos uma pressão tão grande no resultado financeiro da companhia. Nossa agenda de investimento hoje relevante é inovação, é o desenvolvimento de novos produtos. Nós temos condições de financiar o crescimento orgânico da companhia com a nossa geração de caixa operacional. Ainda sobre a estrutura de capital, né? A maior parte dela concentrada no longo prazo, 76% no longo prazo da companhia, e uma boa parte a vencer acima de 5 anos de prazo. Então, isso também é uma situação bastante favorável nesse contexto. Bom, de forma geral, eu quero encerrar, de fato, trazendo que não esperávamos um ano fácil, um trimestre fácil. O resultado nos surpreendeu também, principalmente a partir ali do final de fevereiro, começo de março, onde esperavam uma abertura maior do mercado, o que acabou não ocorrendo, né, pelos motivos aqui comentados, pela nossa visão, né, o nosso ângulo aqui, olhando, né, também os nossos clientes, olhando o sindicato, outras empresas do setor, a gente viu um mercado mais fechado nesse primeiro trimestre, trabalhando aqui fortemente para retomar o crescimento da companhia a partir do segundo trimestre, olhando outras estratégias, outras alternativas de manter, né, a força de venda engajada. Nós temos como fortaleza animal de produção o nosso acesso diferenciado a quase 4.000 clientes, nós chegamos todos os meses, uma geração de demanda robusta no campo, uma linha de produto que tem uma cobertura muito ampla, né? Nós somos uma empresa multiespécie, com amplo portfólio de produto, com acesso de mercado diferenciado, tanto nas vendas e lojas, como também conseguimos chegar de forma relevante nas grandes propriedades por meio da nossa força de geração de demanda. Animais de companhia, resumindo, enxergamos um trimestre mais fechado por essa acomodação dos estoques, dos canais de venda, esperando um sell-out maior a partir do segundo trimestre, e operações internacionais, a agenda de investimento, com os times locais trabalhando México, Colômbia, e o aumento da cobertura de novos produtos no mercado, para a gente continuar crescendo via lançamento de novos produtos. Financeiramente, estamos bem estruturados, uma estrutura de capital saudável, robusta, dívida alongada, o que nos permite afirmar que continuaremos aqui com a nossa agenda de investimento em novos produtos. Quero agradecer e passar aqui a palavra para a Mariana e ficar à disposição aqui para o Q&A. Muito obrigada, Marcelo. E eu reforço aqui o convite para que vocês enviem as suas perguntas no nosso espaço de Q&A e já aproveito também para já chamar o Kleber Gomes, que está de volta aqui conosco, para a condução deste momento. Kleber, é com você. Mari, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo agora, só para confirmar? Sim, perfeitamente. Para a turma, pelo que eu percebi, eu continuei falando aqui, mas eu percebi, acho que teve algum problema com a tradução para o inglês. Nós acabamos derrubando aqui o intérprete para regularizar, porque depois, acho que quando o Anjo estava falando, eu estava também ouvindo tudo em inglês, também ficou um pouco confuso. Mas eu não consegui concluir minha fala, mas entendo, depois escutando, que o Marcelo contemplou todos os temas ali que eu tinha para conversar com vocês, para explicar para vocês hoje. Mas trazendo novamente aqui, né, como CEO da companhia, nosso forte compromisso de, mesmo em momentos de ajuste como esse, da gente achar as alternativas, né, para continuar entregando excelentes resultados como nós temos entregado nos últimos anos. Então, nós estamos trabalhando muito forte com isso. Óbvio, dependemos de uma questão de mercado e o mercado, de fato, está muito complexo, todo mundo sabe, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, o mundo inteiro está tendo questões de ajuste de caixa, de novos custos de capital, e a gente também não é diferente, né? Nossos clientes, principalmente, não são diferentes. Então, isso deve ser uma questão mais passageira, uma questão mais pontual mesmo, mas dependemos também do mercado para conseguir fazer todo aquele resultado que nós temos pela frente. Sobre as perguntas aqui, tem algumas perguntas aqui que eu já li, algumas vieram do Matheus Climã, falando que estão fazendo um trabalho de economia aí sobre a Ouro Fino. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado de saber que a Ouro Fino está chamando a atenção de vocês aí para o trabalho de vocês. Eu vou tentar sumariar algumas das perguntas, tem coisas aqui que eu não posso responder pela questão de guidance, né? A primeira coisa é exatamente se a gente dá a projeção, se a gente dá guidance da receita bruta total e da margem bruta. Não, nós não damos, né? Não é uma prática da empresa, nós priorizamos fazer o trabalho bem feito, entregar os resultados da forma como temos apresentado. Então, a gente não costuma trabalhar com guidance. Ele também pergunta aqui, deixa eu ver,
Sobre investimentos, né, em bens de capital, de CAPEX, como a gente enxerga isso, também seria um guidance se a gente responder essa pergunta, né? Mas, em termos gerais, a companhia fez muitos investimentos no passado, nós estamos mais na fase de colher frutos, né, desses investimentos, e a gente, óbvio, tem uma empresa grande, tem um ativo bastante grande, então a gente tem um CAPEX de manutenção ali também relevante, né? Mas a gente também não dá esse guidance para o mercado. Deixa eu ver outra pergunta dele aqui. Poderia, por gentileza, comentar um pouco sobre o market share global do Ouro Fino, bem como as visões das estratégias de empresa e vantagens competitivas frente aos players? As questões de market share, no Brasil nós temos aproximadamente 9,5%, que é o market share que a gente trabalha mais claro. No México, na Colômbia, nós temos menos que isso, onde a gente está crescendo bastante, a gente também tem informações de mercado, mas nos últimos anos, disparadamente, nós somos a empresa que mais cresce, porque a gente está levando produtos para lá agora, e globalmente a gente não tem essa visão, né, de market share total, nós não temos esse relatório. Mas também pergunta, né, sobre as estratégias e vantagens competitivas frente aos players. A estratégia do Ouro Fino, hoje ela é bem clara, né? A gente comunicou isso bastante nos eventos que a gente faz com investidores, o Ouro Fino Day, principalmente. Nós temos primeiro, atuar em mercados com bons drives de crescimento, como animais de produção, que visa ali o aumento da produtividade no campo, né? E que nós temos ainda, principalmente na bovinocultura, índices que podem ser muito potencializados, muito melhorados. Isso, com certeza, requer sanidade animal. Atuar no setor de animais de companhia, que é a humanização dos pets, que o Marcelo mencionou, traz aí um acréscimo de mercado muito grande, só trazendo informação. O nosso mercado, a gente tem mais ou menos a metade da população dos Estados Unidos, de animais de companhia, e a gente tem praticamente 1/10 do mercado. Então, a gente sabe ali que tem um potencial muito grande. E nós decidimos atuar prioritariamente como geografia no Brasil e na América Latina, porque é aqui que nós vamos ter os caminhos de produção de proteína para o mundo, né? Hoje, a América Latina representa cerca de 16% da proteína mundial, mas é aqui que vai continuar crescendo para alimentar a população crescente, principalmente essas 2 bilhões de pessoas que nós devemos ter mais no mundo até 2050. Em termos gerais, somos uma empresa de inovações incrementais, muito voltadas para o clima tropical, né, onde a gente pode fazer, sim, soluções melhores que os nossos concorrentes e que pensam muito global, e globalmente eles pensam muito mais climas temperados. Continuar nos apoiando em marcas líderes, como nós temos, e também agora, né, com a entrada da Mitsui, que é o nosso novo acionista, né, que tem 29% das ações da companhia, como divulgado ao mercado, nós estamos também olhando muito para Ásia, né? Talvez ali Ásia, Oriente Médio, a gente entende que nós vamos ter algumas oportunidades ali, mas ainda estamos estudando esses caminhos, né, para entrar de uma forma bastante estruturada, aproveitando as credenciais de Mitsui, que é um conglomerado fantástico, né, com muita influência. Olhamos também, né, com a Mitsui para trazer mais tecnologia e tecnologias inovadoras, principalmente do Japão e de outros países que têm histórico, né, de inovações importantes. Então, em termos gerais, essas são as nossas estratégias, apoiado sempre no nosso propósito, nossos valores, no nosso desejo e ambição de sermos a empresa mais admirada da América Latina, de termos o melhor clima para se trabalhar, além de ser uma empresa de bastante crescimento e de crescente rentabilidade. Tá? Tem uma pergunta aqui também do Douglas Silva, deixa eu dar uma lida aqui, perguntando para a gente como a gente vê o cenário de devedores para os próximos trimestres, observando as emoções financeiras, visto que não houve variação relevante na provisão, apesar do crescimento da inadimplência acima de 30 dias de atraso. Esse é um ponto muito importante, né? Como a gente fala de cenários complexos do ponto de vista macroeconômico, principalmente com custo de capital bastante alto para empresas de varejo, como eu comecei dizendo, não sei se todo mundo capturou no começo, onde as taxas de lucro são menores, é muito importante a gente estar muito atento com o nosso conta receber. Nós temos um modelo comercial bastante interessante, né? Nós temos vendas muito pulverizadas, especialmente em animais de produção, em bovinocultura,
a gente não vende, como os nossos clientes, para grandes distribuidores, nós vendemos para as lojas agropecuárias diretamente. Isso faz com que a gente atenda ali cerca de 4.000 clientes mês e que tenha um ticket médio menor e que em momentos de estresse pode fazer uma diferença, né, muito, muito importante com a diluição do risco. Em termos gerais, a gente vem de 3 anos excelentes em termos de crédito, né, zero problema, nem provisão para devedores duvidosos foi requerido nesses períodos. A gente está mais atento, né, a gente reforçou todas as orientações necessárias para que o nosso crédito possa estar mais atento, né, com as condições, especialmente porque junto com essas condições econômicas vem algumas questões mais regionais, como, por exemplo, um período de longa seca no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, os nossos clientes pecuária também tem alguma coisa de agricultura, tem ali a cultura do arroz, principalmente. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas situações. E a gente viu, né, no mercado de outros segmentos de varejo alguns problemas bastante relevantes. Mas, por enquanto, a gente entende que todos os nossos processos de crédito e cobrança são muito robustos. Nós entendemos que o nosso modelo comercial nos traz ali uma diluição de risco relevante e já estamos mais atentos com essa questão, né, em relação às mudanças que aconteceram de mercado. Mas a gente não antecipa grandes problemas, né, nesse momento, né? E tem uma pergunta também do André Prates. Poderia dar uma atualização sobre os ganhos de sinergia com a Mitsui? Olha, André, excelente pergunta, mas é muito cedo ainda, né, para a gente colocar já um ganho de sinergia com a Mitsui. A Mitsui praticamente acabou de entrar como acionista na companhia. A companhia, nós tivemos já, né, contei para vocês, fui para o Japão, andei um pouco na Ásia com eles. A credencial Mitsui é fortíssima, é o 4º maior conglomerado do Japão, tem mais de 130 bilhões de dólares investidas, tem mais de 500 empresas investidas do mundo. Então, sim, sem dúvida nenhuma vai ter ganho, mas nós estamos ainda na fase de estruturação de planos, né? Nesse momento que nós temos de maior previsão para frente, continuarmos os contatos que nós abrimos com as empresas japonesas, especialmente, para discussão de tecnologias, para discussão de parcerias em produtos. Isso toma tempo, né? Muitas vezes, por exemplo, se a gente identificar um produto lá do Japão para cá, nós temos que registrar no Brasil, isso tem um tempo de registro, mas o importante é o começar, né? A gente precisa ter as oportunidades e agir. E nós estamos também, como meta para esse ano, né, até o final do ano, fazer um plano estruturado de entrada em outros mercados com apoio da Mitsui na Ásia. Então, muita coisa acontecendo, mas em termos de ganhos de sinergias atuais, é muito difícil de colocar, né? Mas nós vemos esses ganhos de sinergia futuro, tá? Muito obrigado pela sua pergunta também. Mari, pelo que eu vi aqui, deixa eu dar uma só atualizada. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. É de uma pessoa anônima, tá? Eu vou tentar responder aqui, né? Está perguntando se a gente poderia explorar melhor a perda de alavancagem operacional da CIA, como um prejuízo no período, o quão ociosa está a fábrica da Orfino e a estrutura de custo fixo, a ponto de gerar prejuízo como uma queda de 17% na receita líquida. Marcelo, acho que pontuou muito bem, né, essas questões todas, mas em termos gerais, nós somos uma empresa de crescimento. Nós sim, todo laboratório farmacêutico, e o veterinário não é diferente, tem uma estrutura de custo fixo grande, né? Nós temos que lembrar que os operários da fábrica, né, são fixos, nós temos, né, todo o sistema de controle de qualidade, que é um sistema bastante robusto, são fixos. Mesmo as despesas comerciais, ela tem um componente fixo bastante relevante, né? Os nossos colaboradores, eles são CLT, né? Então, ali eles têm um componente de receita variável, mas é uma parte só dessa remuneração. Então, em termos gerais, é uma empresa, assim, com uma estrutura de custos fixos relevante, e quando a gente tem uma queda abrupta da receita, né, isso traz um impacto e faz com que esses prejuízos, né, possam ser verificados, o que não é comum, né? Nós temos aí um mercado bastante resiliente. Acho que o que aconteceu esse ano foi uma conjuntura de muitos fatores, né, nesse trimestre, especialmente talvez ali ainda um pouquinho no começo do ano, mas a gente tem forte convicção de que o mercado tem excelentes drivers, que isso tudo vai se ajustar e que a gente volta a desalavancar a empresa como vínhamos desalavancando fortemente nos últimos 3 anos.
mas o ponto que você colocou, sim, nós temos uma estrutura de custos fixos bastante significativa. Mário, aqui da minha parte, acho que acabaram as perguntas pelo que eu vi, tá? Então, se você quiser conduzir para o encerramento aí, pode ficar à vontade. Queria só aproveitar para agradecer a todos, né, mais uma vez. Primeiro, por acompanhar a gente aqui no dia a dia, né, e pela confiança dos nossos investidores. Nós tivemos a nossa reunião de conselho agora recente, até para aprovação das moções financeiras do trimestre. Foi uma excelente reunião de conselho, nós estamos muito alinhados, gestão e conselho de administração, inclusive com os novos representantes da Mitsui no conselho, numa visão de longo prazo, numa visão de um mercado muito positivo, que teve agora aí uma questão pontual de começo de ano aí, bem mais complexo, que juntaram fatores, mas confio extremamente no poder de gestão do nosso time, dos nossos diretores, da nossa equipe de venda, que sempre faz a diferença no campo, é uma das maiores, e também do nosso time interno e da nossa capacidade de adaptação e de fazer ajustes sempre que necessário. Tá? Então, obrigado a todos aí pelo acompanhamento de mais um call de resultados. Mário, volto com você. Muito obrigada, Kleber. Agradeço a sua participação, também as participações do Ângelo e do Marcelo, e aproveito também para agradecer a todos que nos acompanharam no dia de hoje, lembrando que o nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês possam vir a ter ao longo dos nossos meses. Fiquem também com a gravação dessa transmissão a qualquer momento que vocês precisarem. Temos informações no nosso site de RI, ri.ourofino.com, e também no canal da Ouro Fino no YouTube, youtube.com/Ourofino Saúde Animal. Nós estamos sempre à disposição e prontos para viver o nosso propósito e os nossos valores com todos vocês. Muito obrigada pela participação de hoje e até a próxima.